Os convidados de hoje são Marina Petruzzi, doutora em turismo e hotelaria, com experiência em diversos países, como Austrália, Portugal e Brasil. Atuou como gerente de rede de hotéis, coordenadora de eventos e consultora especializada no setor hoteleiro. Além de sua atuação profissional, é pesquisadora e palestrante. Cristiano Flores, doutor em engenharia e gestão empresarial pela Universidade do Porto, possui formação pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Acumula experiências como gestor da Ambev e executivo do Grupo Carrefour. Hoje atua como consultor e conselheiro executivo para empresas e lideranças empresariais. Juntos fundaram a Agape Business Academy, centro de educação empresarial para a nova geração de líderes. Episódio apresentado por Marcos Duarte e Marciele Duarte. Marina e Cristiano, obrigado por aceitarem o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Muito legal receber vocês. Começando aí o trabalho também da Agape, né? Que já está tendo sucesso, embora no começo, mas também estão no início e a gente vai falar bastante sobre isso agora, né? No decorrer da nossa conversa. Para a gente iniciar, eu só queria perguntar para vocês, dentro do universo de trabalho de vocês, que essencialmente é a liderança, o que parece óbvio, mas sempre precisa ser dito para as pessoas que vão lá fazer o treinamento com vocês? Ótima pergunta. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui, poder contribuir, transbordar um pouco da nossa trajetória, conhecimento. E aí, acho que respondendo já a pergunta, a gente sempre pensou a questão de liderança como um tópico fundamental dentro de organizações, dentro de empresas. E algo que é muito importante é saber que precisa-se cuidar das pessoas que estão conosco. E é extremamente importante saber que isso é essencial para que uma empresa e uma organização consiga crescer. E é óbvio dizer assim, você precisa cuidar das pessoas. Mas às vezes, o papel da liderança olha muito para o processo e tira o olhar daquilo que é óbvio. O fator humano, o cuidado, o olhar, o abraço, o saber realmente estar presente naquele momento. Então é óbvio cuidar de pessoas, mas às vezes esse olhar não parece tão óbvio assim no ambiente empresarial. Legal. Marina, na tua visão? Eu concordo muito com o Cristiano, principalmente porque hoje em dia a gente tem visto cada vez mais o foco, principalmente no digital, das pessoas ensinando a ganhar dinheiro, a faturar, a ter dinheiro, resultados financeiros. E a gente na Agape usa muito isso. A Agape significa amor incondicional, o amar, o cuidar das pessoas. Então a gente faz esse convite. É o óbvio que precisa ser dito, né? Que as pessoas dizem, é óbvio, mas precisa ser dito. As pessoas é que trazem. São aquelas que trazem o resultado. As pessoas sendo cuidadas, consequentemente, o resultado financeiro virá. Então, nós olharmos para as pessoas, nós cuidarmos das pessoas, e é por isso que nós estamos na Agape, né, nos servindo pessoas, pessoas servindo pessoas. Então, mostrar para os empresários, para as lideranças, mas para os colaboradores, de modo geral, nas organizações, principalmente, o cuidar. O cuidado que nós temos que ter com as pessoas, sempre buscando uma conexão verdadeira, uma liderança com propósito e com conexão humana. Essa questão da liderança, que é o foco de vocês, né? Transformar essa percepção e transformar essa percepção do líder, né? Como o líder enxerga, como o Cristiano falou aqui, a questão do processo, você está muito focado no processo e esquece quem realmente executa aquele processo, né? Então, mas por trás disso tudo tem a figura do líder, que é o foco de vocês, realmente não só trazer esse ponto de vista e essa percepção para o líder, mas também para que ele se entenda como líder, né? Que ele se enxergue e que ele também tenha essa visão dele como ser humano, como líder, né? E também é importante porque ele é a primeira pessoa que está ali na frente dos processos, à frente da empresa. Mas essa questão do líder que eu queria conversar um pouco com vocês, porque a gente, hoje, o que eu percebi, assim, dando uma estudada no assunto, é que se fala muito na formação do líder, né? O líder, técnicas e estudos que ele vai ter para que ele se desenvolva como líder. Mas eu queria saber de vocês, como vocês percebem essa questão dos líderes que vocês trabalham, as características deles, se elas são características que são mais inatas, né? Que são características de pessoas que têm já aquele perfil de liderança e realmente vão se desenvolver, mesmo que não busquem muitas vezes esse desenvolvimento, ou
se o mais importante acaba sendo realmente a busca pelo estudo, a busca pelo entendimento, né? Se uma pessoa que não tem o DNA de líder ali, ela consegue realmente se transformar num líder dela mesma e numa pessoa capaz de liderar outras pessoas dentro daquilo que ela vai fazer. Independente se é uma empresa, independente se é da família dela, né? A gente lidera em vários ambientes diferentes. Mas como vocês percebem isso? Vocês acham que o líder ele nasce ou esse líder realmente ele é forjado durante a vida dele? Pode passar, Marina, o pensamento. Eu acredito que a liderança é uma construção. E existem formações, existem guias. Nós estamos na Agape sendo, né, uma mão que segura a mão das lideranças para ajudar nessa caminhada, mas é uma construção. Nós acreditamos muito sobre uma mentalidade de crescimento. As pessoas entenderem que elas são capazes de alcançar todos os objetivos delas, e nem sempre a liderança vem na hierarquia da empresa. Às vezes, naturalmente, nós temos colaboradores, membros dentro de uma organização que são naturalmente os líderes, acabam guiando e inspirando as outras pessoas ao seu redor. E nós falamos muito na liderança e falamos em autoliderança, né? E nós entendermos que nós somos líderes de nós mesmos e assim podermos ser guias, pessoas que vão transbordar, ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Então, nós acreditamos numa construção, é uma jornada. Existem, sim, algumas pessoas que vêm naturalmente com um dom, digamos, inato da liderança, mas não significa que aquela pessoa vai ser uma referência de líder, vai ser um líder que transborda, que vai ser um líder que realmente transforma vidas. O que cabe a nós e que a gente convida muito na Agape são plantar sementes da liderança na vida das pessoas. Nós entendermos o nosso papel, o quanto nós podemos transformar a vida. Nós chamamos, né, líderes Agape, canais de transformação. Uma liderança tem esse papel de ajudar, de dar um norte, de inspirar, mas mais do que isso, extrair o melhor, extrair o dom de cada pessoa. Nós acreditamos que cada um nasceu com um dom, com um caminho a ser seguido aqui na Terra. Às vezes as pessoas precisam de uma mão para ajudar a desenvolver esse dom, a desenvolver esses talentos que estão ali, escondidos, guardados. E o que é desenvolver? A gente ajudar a tirar as vendas, a tirar o invólucro, né, que está nessas pessoas. Todo mundo, então, só resumindo, tem o dom de ser líder. Tem o dom de transformar vidas, tem o talento de ser quem quiser ser. Às vezes falta a essas pessoas uma mão que ajude ela a extrair isso, porque cada um tem no seu DNA um pontinho de liderança, um talento a mais. E quando a gente fala em liderança, não significa somente guiar, significa ser um líder que saiba extrair também dos outros para todos juntos chegarem ao resultado da empresa, ao resultado que a família espera. Então, por isso que a gente fala cuidar de pessoas, amar as pessoas e, como consequência, atingir os resultados do todo. Até nesse processo de desenvolvimento, né, da liderança, é um tema, quando a gente traz até esse tópico assim, nossa, mas vocês têm dentro da Agape agora uma formação de liderança. Eu acho que eu não sou líder de ninguém, então eu não preciso estar nesse curso. Eu digo, exatamente é onde você precisa estar. Porque a liderança começa de dentro para fora. Isso que é muito fundamental, a gente ter essa consciência, né? Passar isso, que é de dentro para fora. E aí vamos 3 aspectos aqui falando, contribuindo com o que a Marina colocou, que é a liderança de saber quem eu sou, onde eu estou e para onde eu estou indo. Certamente quando a gente tem um papel hoje de desenvolvimento, pode aqui colocar liderança até como desenvolvimento humano até, de pessoas, de saber realmente por que eu estou nesse mundo, qual é o meu papel, o que eu tenho a contribuir. Realmente quem eu sou como pessoa, de dentro para fora. E podemos falar de propósito, razão pela qual estou, na verdade, fazendo o que eu estou fazendo aqui nesse podcast, o que eu estou fazendo hoje na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E a partir do momento que eu sei quem eu sou e por que eu me movimento, eu começo sim a entender, ok, eu sei quem eu sou, então agora eu entendo onde eu estou no meu cenário atual. O que eu posso contribuir no meu cenário atual? E aí começa-se sim a falar de foco e clareza para onde eu estou indo. E logicamente as pessoas têm uma dificuldade quando falam do tópico de liderança de entender para onde eu estou indo. Porque ou ela não sabe quem ela é, ou não sabe onde ela está e nem para onde está indo. E ao falhar em saber um desses 3 pontos, de alguma forma eu não consigo me desenvolver como um profissional, como um ser humano.
Por isso que o tópico liderança é muito mais amplo que o simples conceito de dizer, eu tenho que liderar pessoas e não tem pessoas abaixo de mim. Não, mas tudo começa na autoliderança, como a Marina falou. E a gente começa a desenvolver vários aspectos, né? É um desenvolvimento. Ele não é... Claro, tem pessoas que têm uma capacidade mais de poder se relacionar, mas se eu não tenho essa capacidade, eu vou a desenvolver. Realmente é ser intencional em saber com que eu tenho que me desenvolver primeiro, para depois realmente eu consiga inspirar as pessoas que estão ao meu redor. Como é que eu vou inspirar alguém se eu nem sei quem eu sou? Então, começa literalmente a desenvolver algo dentro de mim para que inspire as pessoas através daquilo que eu sou e uma direção clara para onde eu estou indo. Acho que a liderança em si, ela enseja um pouco de medo, né? As pessoas sentem um pouco medo de serem líderes, né? Meio natural isso, acho que do ser humano, porque quando tu é líder, tu acaba ficando muito exposto. E, de maneira geral, as pessoas não gostam de estar expostas, né? Pode, claro, existem exceções para tudo na vida, mas acho que, de uma maneira geral, as pessoas não gostam de ter a exposição. E tem outros aspectos, que tomadas de decisão, decisões difíceis, né? Coisas que, na verdade, incumbem a uma pessoa que está liderando outras pessoas, pelo menos, e até ela mesma, porque decisões difíceis a gente toma primeiro com a gente mesmo, né? É que eu acho que também tem uma confusão na questão de tu ter um cargo de chefia e tu ser líder, que não é a mesma coisa, não é? Exatamente. Pode ser, né? Pode ser uma pessoa ser líder e ter um cargo de chefia, mas não é a mesma coisa, né? Não pode se confundir, né? Como a Marina falou ali, às vezes tem uma pessoa dentro da empresa que ela é a líder, né? E não necessariamente ela está ocupando o cargo, de chefia, mas ela é a líder, porque geralmente o líder ele acaba sendo até magnético, né? Uma palavra que chama, né? Que está muito na moda, magnético, ele atrai as pessoas para ele, atrai as coisas para ele. Acho que muito uma característica do líder, né? Essa atração, né? E eu queria saber de vocês como vocês veem essas questões das qualidades do líder, né, que fazem com que ele tenha realmente esse poder magnético, esse poder de atrair as pessoas. Né? Porque se eu tenho um cargo, mas eu não sou um líder, como a Marcele falou, fica difícil, porque aí as pessoas não me seguem, as pessoas não se sentem, né, atraídas por fazer aquilo que eu estou orientando elas, e fica mais difícil, meu trabalho fica mais difícil. E quais características assim que vocês buscam desenvolver com as pessoas lá no treinamento de vocês, que fazem com que ela realmente desenvolva essa capacidade, caso ela já não tenha, que ela desenvolva essa capacidade realmente de atrair as pessoas, de admiração das pessoas, para que ela fique mais fácil o processo de liderança dela? A gente acredita muito numa liderança mais humana. Acho que essa é a palavra-chave aqui, a questão da humana, ser uma pessoa que realmente é genuína no seu ato de liderar, que conecta, que abraça as pessoas de verdade. A gente até usa muitas técnicas, como fazer reuniões, ferramentas de gestão, ferramentas de conduzir reuniões one-on-one, reuniões em grupo, mas a gente acredita muito processos, principalmente eu venho de uma linha de muitos processos operacionais, nas empresas que eu trabalhava antes de estar à frente da Agape. A gente acredita no processo, o processo ajuda muito a guiar, a nortear, mas um líder, além dos processos, ele precisa ter essa característica, essa habilidade da conexão humana, do amor genuíno, de valorizar as pessoas. Então, a gente acredita muito nas habilidades, principalmente as características e as habilidades mais sociocomportamentais de serem desenvolvidas numa liderança. Porque a gente acredita, olhando para as habilidades, para as skills, né, soft skills, power skills, as soft skills, elas acabam trazendo uma conexão e ajudando a extrair das pessoas o melhor que elas têm. O Marcos comentou agora há pouco sobre o líder ter que tomar a decisão, né, dar o parecer final. E a gente convida nesse processo de uma nova liderança, de um novo olhar sobre a liderança, dos líderes serem aqueles que ajudam o time a caminhar em direção à decisão. É claro que em muitas situações o líder vai ter que ter essa habilidade de trazer para si e confiar em si mesmo. O medo não pode nem existir, né, numa liderança. É uma característica ali, um sentimento que o líder tem que todo dia estar trabalhando para ultrapassar, usar o medo de certa forma como um obstáculo ou como um alerta que vá fazê-lo crescer e ir adiante. Nunca deixar o medo barrar o líder, porque em algum momento ele vai ter que trazer para si essa responsabilidade de algumas decisões. Mas a gente trabalha muito nessa linha. Uma liderança humanizada, uma liderança que realmente conecta com as pessoas, uma liderança que tem propósito, que sabe a razão pela qual ela vai trabalhar todos os dias.
tem o financeiro, a gente costuma dizer, o financeiro é o imperativo vital, a empresa precisa do financeiro, mas ela não é o objetivo final. O objetivo final de um líder é servir as pessoas, fazer com que as pessoas estejam num ambiente seguro, num ambiente de confiança. Então, confiança, segurança, ser uma pessoa humana, eu acredito que são alguns aspectos fundamentais que um líder precisa estar diariamente procurando desenvolver e se aprimorar. Até vamos buscar uma parte aqui um pouco mais, talvez técnica, assim, até da pergunta tua, Marcos, em relação às habilidades que o líder precisa ter. Vamos falar aqui uma habilidade muito importante, que é de fato, assim, falei da clareza, né? Primeira coisa, as pessoas estão buscando o quê? Clareza. Para onde que eu estou indo? Qual é a razão pela qual eu estou aqui? No momento que eu consigo ter como um líder a capacidade de te inspirar, mostrar o porquê tu estás trabalhando aqui nesse ambiente de trabalho, que não é meramente pela a questão financeira, é para, digamos que tu vende um produto no varejo, numa loja, e tu, na verdade, está vendendo um produto para realmente fazer com que a pessoa compre aquele produto e faça uma grande festividade com a família com aquele produto, uma grande comemoração com a família com aquele produto. Então, a razão pela qual tu estás ali não é para ganhar um dinheiro, realmente para poder ajudar as pessoas a suprir necessidades que elas têm, uma comemoração que ela precisa, ao comprar, por exemplo, uma carne e fazer um churrasco. Então, começa-se a ter uma consciência nova na liderança de mostrar, ok, hoje tu trabalha por algo muito maior do que o teu salário. Então, o líder tem que ter essa capacidade de quê? Te inspirar ao ponto de tu entender, estás aqui por algo muito maior que o teu salário. Então, a capacidade de inspirar as pessoas. Através do quê? Dos meus exemplos pessoais. Então, eu trago as minhas histórias pessoais para te inspirar a te mostrar. Olha, então realmente eu preciso caminhar nesse caminho, porque isso realmente me abre um leque de nova visão, de nova consciência, a partir da inspiração das minhas histórias. E aí um poder que eu acho essencial na liderança, uma grande chave aqui, é a visão. O líder tem que ter a capacidade de trazer ao time uma visão ampliada. O que significa? Eu estou sempre prevendo o próximo passo. Porque as pessoas estão vendo, daqui a pouco, simplesmente 100 metros na frente dela. O líder ele consegue ver 1 quilômetro na frente. Então, ele antecipa o que está acontecendo, traz aquela realidade futura, que a gente chama muito na nossa técnica de ancoragem de futuro, ancora no futuro, tu pode ser uma pessoa gerente operacional na tua área, um gerente comercial. Ah, mas eu não tenho a habilidade necessária nesse momento. Claro que tu tens, porque tu não tens hoje, mas eu vou te mostrar como tu consegues chegar lá. Eu te trago uma visão de futuro, ancoro tu no futuro e te trago os fundamentos que tu precisa. Tu precisa agora adquirir habilidade de comunicação, habilidade comercial, habilidade disso. Eu já passei como líder por isso, estou te inspirando a mostrar o caminho. Eu mostro o caminho, eu mostro o tracejo, eu mostro a clareza do rumo. No momento que eu te mostro um caminho que é possível, aí sim eu estou te inspirando, estou te encorajando, estou te empoderando. E o líder consegue, através da visão ampliada, mostrar para as pessoas que elas podem muito mais. Então, a habilidade de liderança não é uma matemática de 1 mais 1 é 2. A gente fala muito que 2 mais 2 com a liderança pode ser 10, pode ser 20, pode ser 80. A partir do momento que tu consegue trazer essa visão compartilhada com todos do time, e o time acreditando nessa visão que é possível, esse objetivo que parece impossível, ele começa a ser realizável. Então, começa a se aproximar o sonho da realidade. E aí começa a ter o quê? Conquistas. Que é que as pessoas buscam hoje realmente. Então, o líder tem que ter o potencial de aproximar sonho de realizações, através das conquistas, visão ampliada e mostrar realmente que é possível através de um caminho claro. Tu fala a questão do caminho e usar as experiências dele. Isso me remete à questão da construção do líder, né? Porque, na verdade, o líder ele, então, é construído. A gente vê, invariavelmente, pessoas ocupando cargos, muitas vezes tendo dificuldade, talvez por não terem trilhado essa jornada de construção delas mesmas, né? Então, como eu convenço pessoas a fazer coisas que eu nunca fiz, ou que eu não sou capaz de fazer, né? Então, talvez até a ordem dos processos, seja para quem vai ser nomeado para um cargo, seja para quem vai abrir uma empresa, né? Talvez essa pessoa tivesse que, antes disso, pensar como um líder e encontrar na história, na jornada dela, alguns aspectos que realmente legitimem ela naquela posição para que talvez ela não sofra tanto. Porque se ela tiver que construir aquilo junto com o liderado, é possível que o liderado não siga, né? Ela vai seguir a própria jornada dele. Então, essa construção, muitas vezes, e as pessoas de maneira geral, porque a gente costuma se preocupar com as coisas quando a gente precisa, né? Isso é um fato. As pessoas procrastinam tudo que podem,
e vão se preocupar quando tá doendo. Só se preocupa com a dor quando dói, né? Quando alguém fala, ó, vai doer. Aí você, tá, vai doer, mas vai doer ali na frente, né? Não tá doendo ainda, então... segura, mas quando doer eu tomo um remédio, então, né? Vamos assim... Mas quando dói forte, né? Dói muito. E aí, às vezes, a pessoa acaba até abandonando uma ideia e não seguindo um caminho que poderia ter sucesso até. Mas se ela tivesse construído isso antes, né? E como vocês veem lá, as pessoas que procuram vocês hoje, nos treinamentos de vocês da Agape, essas pessoas, como é que elas estão posicionadas? Elas são pessoas que elas estão antecipando esse resultado? Ou vocês percebem que as pessoas, olha, tá tendo dificuldade, porque realmente já tá com a empresa, já tá com o cargo, e agora essa pessoa tá sofrendo. E isso para vocês é marcante, assim? Vocês percebem isso lá nas pessoas que fazem os treinamentos? Eu vou deixar agora falar um pouco sobre isso, mas só para completar a tua parte anterior, Marcos, a questão de visão. Assim, ó, visão acho que é um grande ponto aqui para trazer sobre liderança. Mas eu diria assim, as pessoas que nos procuram, a gente percebe que a questão de liderança são dois aspectos. Tem que haver no líder, inspirar nas pessoas, passos de atitude, que eu falo. Porque as pessoas que nos procuram, de alguma forma, elas têm já uma visão que elas querem, só que falta aquele passo de atitude de dar o passo. E confiar que alguma coisa vai acontecer depois, que vai aparecer o chão, né? Então, é dar o passo sem ver o chão. Então, a atitude é o que a gente fala muito lá. Tem que ter atitude, o líder. O líder tem que inspirar ela para mostrar que eu já passei por isso. E tu pode dar esse passo com confiança, que eu estou aqui para te segurar a mão se algo acontecer. Mas vai e confia em ti. E por um líder não ter passado por isso, não ter tido essa experiência, acaba tendo uma lacuna de dar esse passo de fé. Por que acontece em vários aspectos de times que a liderança é fraca? Porque a liderança tem uma característica de não ter passado essas experiências. E por não ter construído isso, desenvolvido como tu falasse, ela não tem essa atitude de poder romper. E acaba acontecendo, tu falasse no começo, Marcos, o medo. O medo trava a pessoa de dar essa atitude. Isso que a gente tem visto cada vez mais, agora estamos na 4ª turma, né? Até 5 meses agora de operação nossa, da Agape. Legal. 5 turmas já, mais de 50 pessoas já realmente treinadas por nós. A gente percebe que todos ao final do programa falam assim, muito obrigado por vocês terem essa capacidade de nos levar adiante, entregar visão e nos dar confiança para ter passos de atitude. Porque tem algo que eu estou procrastinando há muito tempo. Eu só precisava de alguém realmente que me inspirasse e desse um empurrão de alguma forma, com verdade, com sinceridade, mostrando o caminho para que as coisas acontecessem. Então, acho que o passo de atitude é algo muito importante hoje, uma característica de liderança que confia nas pessoas, que dá para as pessoas a oportunidade de se desenvolverem e não de serem... A palavra talvez aqui é mimadas ao extremo. Não é fazer pelas pessoas, é deixar as pessoas fazerem por ela e errarem. Porque o erro é que vai fazer as pessoas crescerem. E hoje as pessoas estão limitadas nesse nível de crescimento, desenvolvimento, porque o líder quer ser, a gente fala muito, né, do super-herói. Ele quer abraçar tudo, ele quer fazer tudo e centralizar tudo. Quando, na verdade, a maior característica de um líder é saber delegar, saber passar para o time ter a responsabilidade de tomar decisões. E aí o time começa a crescer, começa a amadurecer. E aí acaba que hoje percebemos, né, que seja o líder hoje, o dono da empresa, ou o líder gerente, supervisor, eles acabam tendo dificuldade de ter essa... Vou delegar para o meu time para ele fazer. Ah, mas se esse time fizer errado e der problema? Se der problema, agradece por ele ter dado o passo de atitude. E não critique ele por ter feito errado. No momento que tu critica a pessoa e diz que ela fez errado, esse passo de atitude que ela deu uma vez, é como se fosse uma varinha, né? Toma na mão, toma na mão. Um ensino antigo. Próxima vez que eu vou fazer, eu não quero fazer. Eu me retraio. Eu vou ter o quê? O medo. E o medo vai me barrar sempre. O líder tem que colocar na palavra, riscar o medo. O medo não existe mais. Existe sim o passo de atitude. Até bastante um pouquinho, passos de fé que vai dar certo. Porque eu estou aqui como líder com confiança para te guiar nesse caminho. Se der algum problema, não é que eu vou te levantar. Eu vou te consolar e te mostrar o caminho. Mas às vezes o machucar é necessário para que a pessoa consiga desenvolver. Fala um pouquinho sobre... que só complementando, o líder ele tem que transmitir confiança, né? A equipe tem que confiar nele e ao mesmo tempo ele tem que confiar na equipe, né? Exatamente. Porque assim, a equipe erra, mas ele também erra. Então, perfeito, né, ele tem que dar esse espaço, é isso, né? Tem que dar esse espaço para a equipe saber que se errar, vai ter o apoio do líder.
né? Então, e ele tem que confiar também que a equipe vai fazer certo. Eventualmente vai fazer errado? Vai, né? Mas eventualmente ele também vai fazer errado, né? É o que nós falamos muito também sobre o líder aceitar e ser vulnerável também. O Cristiano acabou de falar da capa do super-herói. Às vezes a gente recebe, hierarquicamente, lá no organograma da empresa, o título de gerente, diretor, gestor, líder. E aí a gente acha que tem que assumir esse papel de vou resolver tudo, se não der certo, eu vou lá e eu sou o responsável por isso. Não, tem coisas que eu também não consigo fazer. Nós falamos muito em gestão no tempo, sobre delegar, como distribuir tarefas, porque a gente vê que as pessoas estão muito assim, a gente encontra as pessoas na rua, um amigo, como tá? Tô na correria. Tô na correria, preciso de mais tempo, não sei o quê. Então, a gente também ajuda os líderes a delegarem com ferramentas de como se organizar no seu dia. E delegar é saber dizer também, olha, eu também não consigo fazer tudo no meu dia, por isso, essa tarefa eu vou delegar para ti. Eu confio em ti, tu podes fazer. Se tu errares, eu vou estar aqui reconhecendo o teu esforço. E indo um pouquinho aqui no que o Marcos tinha perguntado, muitos dos líderes que estão chegando a nós, e não só aqui na Agape, mas a gente vê também nos estudos de mercado, são líderes que vêm da parte da gestão, mais da operação. E é por isso que a gente focou muito nessa questão de desenvolver lideranças, porque é diferente da gente conhecer a prática da operação e a gente saber guiar as pessoas. Então, muitos chegam com todo o conhecimento da operação, são ótimos na operação, mas falta aquele detalhe, aquela habilidade, aquela característica de despertar confiança, de dar segurança para o time, de se mostrar vulnerável, resolução de problemas, como eu vou evitar os conflitos, como eu vou me comunicar com o time, como eu vou chegar numa reunião e saber dar um feedback assertivo, que se a pessoa entenda, o líder está aqui para me ajudar, para abrir os olhos, não para me punir, não para me testar. Então, vai tudo muito na linha desse entendimento do líder com uma pessoa que está ali para ajudar a desenvolver. E a gente sente muito, assim, de certa forma, que as pessoas estão carentes, buscando essa ajuda. E como é algo, de certa forma, nova aqui na nossa região, o mundo todo já está na nova economia, muitos lugares nós já vimos, que é esse olhar para a pessoa em primeiro lugar. Mas nós aqui, no Brasil, e mais especificamente aqui na região sul, ainda temos muitas empresas que são familiares, que são empresas que ainda trabalham no modelo, não que elas não olhem para as pessoas, mas que elas ainda entendem que o financeiro vem em primeiro lugar. Então, a gente sempre fala muito disso, é uma semente que a gente está plantando. O Cristiano comentou, estamos entrando na 5ª turma, já são mais de 50 pessoas junto conosco, que a gente sempre diz, vocês são sementes também, e daqui vocês vão plantar novas sementes, porque a liderança é isso. A liderança é saber transformar vidas, é iluminar a vida dos outros. Então, é ser luz e brilhar para iluminar a vida dos outros. Então, a gente faz esse convite da liderança nas empresas, na família e na sociedade. Porque às vezes a gente pensa, eu vou ser um melhor líder na minha empresa. Mas e na minha casa? Eu estou delegando para outras pessoas o meu papel de líder? Então, nós temos cada um o seu aspecto, o seu papel de liderança. Na nossa casa, eu e o Cristiano somos líderes, cada um com as suas responsabilidades, líderes dentro das suas áreas de trabalho, e líderes se complementam. Então, quando a gente fala, o Cristiano nasceu com uma missão na Terra, eu nasci com uma outra missão, e as nossas vidas se cruzaram, então as nossas lideranças se complementam, seja na empresa, seja no trabalho. Então, a gente saber trabalhar em conjunto com os liderados e com os colegas líderes. Então, nunca pensando, eu vou concorrer com um líder. Não, nós estamos juntos. Como é que a gente fala muito, o Cristiano fala muito dessa parte. Independente do papel que nós estamos oficialmente trabalhando, nós estamos juntos para fazer a empresa crescer. Nós estamos juntos para a nossa família crescer, para a empresa vencer. Todos estão juntos, independente. Fala um pouquinho, Cristiano, que é mais do aspecto do futebol. O zagueiro, o atacante, o menino da água, todos estão ali. Cada um tem o seu papel. Com o seu papel, mas no final de tudo, a razão principal. pela qual, a função principal é fazer o time vencer. Ponto-chave no final é o resultado de todos. De todos. Juntos, né? Nessa questão do resultado da construção, vocês trouxeram aqui, vocês no caso, né, falaram, a gente no treinamento
a gente coloca ali ferramentas à disposição de gestão que são importantes também, porque às vezes falta, né? A gente pensar só na questão das soft skills, mas também às vezes falta conhecimento técnico, né? E pode acontecer, é comum. Às vezes a pessoa não está nem preparada para aquela... Eu vou abrir uma empresa, mas eu não estou preparado para abrir a empresa, eu não tenho o conhecimento necessário para abrir a empresa. E acredito que na liderança também, né? Eu vou ocupar um papel que muitas vezes eu não sei como organizar, e essa organização é importante, né? Para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Mas nessa relação entre o conhecimento técnico, né, e as habilidades pessoais ali, né, as habilidades humanas que vocês trabalham lá, todas elas focadas no resultado, quando tem esse descompasso entre uma e outra, me parece que gera prejuízos, né, para o próprio trabalho ou para a própria empresa, seja lá o que a pessoa esteja liderando. E aí a gente começa a convergir ou divergir, né, ir por caminhos diferentes, ou para um líder que é considerado um líder fraco, que não tem capacidade de liderar, né, aquela equipe, ou para um líder que às vezes se torna um líder tóxico, que hoje em dia a gente fala muito, né, que é aquele líder que ele tem muito conhecimento, mas ele não tem habilidade para lidar com as pessoas, né, e ele acaba prejudicando a própria equipe e o próprio resultado. Embora esse líder tóxico, muitas vezes, ele consiga gerar resultado. Então, às vezes, tu vai ver os números de um líder tóxico, ele é melhor do que um líder humano, né? Porque ele, em curto prazo ali, ele pressiona e as pessoas, né, realmente conseguem cumprir aquilo que ele manda. Mas vocês entendem que isso é um caminho que se sustenta no tempo ou isso realmente acaba prejudicando ou até quebrando uma empresa, né? Determinado nível de liderança tóxica que se tem, porque é comum, né? Vocês devem perceber que é comum nas empresas existirem esse tipo de liderança. Como que vocês veem isso e como que vocês trabalham nos mentorados de vocês para que eles também tenham essa visão de, olha, talvez eu esteja indo pelo caminho errado, né? Como que vocês ajudam eles a perceberem isso neles mesmos, assim, nesse ponto? Bacana. Nossa visão um pouco assim até sobre o tópico liderança, acho que até a gente poder também esclarecer alguns pontos da nossa consciência aqui do que a gente acredita. Nós acreditamos muito que falasse mais essa questão, tem um líder tóxico e o líder realmente que é humano. Nossa visão, existe um líder, ponto final, não existe diferença entre o tóxico e nada. Existe uma coisa, liderança é quando realmente tu cuida de pessoas, e realmente tu está levando as pessoas para um patamar acima. Aí sim, tu estás chancelado, aprovado, que conseguisse ser certificado para ser um líder. No momento que tu falas que assim, tem um líder tóxico, não, tu não viraste líder. Tu pode usar essa palavra, líder tóxico, tudo certo. Mas tu continua sendo chefe. Tu pode ser o gerente, tu pode ser o diretor, tu pode ser o dono da empresa, tu pode ser qualquer coisa, mas tu não és líder ainda. Tu és o chefe, com a função de chefe. Claro, o mundo vai falar que é líder, mas não é líder, tu continua sendo ainda chefe. Essa que é a grande, acho que, separação das coisas. Porque se eu estou focando determinadamente em processos, em números, e não tendo um olhar com as pessoas, nesse fator humano, tu continua sendo chefe. Quando tu começas a entender, ok, eu trabalho no nível que existem pessoas trabalhando. Por isso que é tão bacana a liderança, porque ela é transversal a qualquer área, qualquer trabalho, qualquer tipo de organização nas pessoas. Quando eu tenho essa visão que liderança é lidar com pessoas e saber levar elas para um patamar acima, ok, eu começo a ser um líder. E hoje, no mundo empresarial, as pessoas se intitulam líderes sem serem líderes. E é o primeiro aspecto que é o nosso, talvez, quebra de barreira aqui, quando o pessoal chega na nossa Agape, as pessoas falam, nossa, mas eu sou um líder muito ruim, sou um líder muito... que não tem capacidades necessárias. Não, na verdade, tu continuas ainda estando com uma visão e com uma consciência de chefia, que basicamente é realmente eu ordeno e tu responde. Eu ordeno e tu responde. Quando as pessoas chegam lá, a gente tem agora um grupo já grande de pessoas conosco, a gente começa a falar assim, não, nós precisamos ter duas palavras. Um líder, ele tem respeito e admiração. Quando eu consigo ter a característica que as pessoas me respeitam, me admiram e fazem realmente pela inspiração que eu gero, eu começo assim a ser um líder. Se as pessoas agem por medo e obediência, elas meramente são chefes. Então talvez aqui a gente separa já um pouco das coisas, porque o caminho da liderança significa assim, ter admiração das pessoas e as pessoas realmente se sentirem à vontade conosco. E aí eu começo a desenvolver aspectos de liderança que aí sim,
vem de eu entender e saber quem está no meu grupo, perguntar para ela algo muito chave, né, Marina? Agora me veio aqui. Será que eu, como líder, eu sei quais são os sonhos das pessoas que trabalham comigo? Essa é uma chave, assim, ó, muito importante. Porque hoje estou preocupado com o quê? Quanto que aquela pessoa consegue me dar de resultado. Se eu estou olhando para a pessoa como uma meta, como um número, ela meramente é um recurso. A gente fala muito, critica muito a questão de recursos humanos, a gente acha que seria desenvolvimento humano, porque pessoas são seres humanos, não são recursos, não são máquinas. Então a nova liderança que a gente fala, a nova economia, é sobre pessoas. Então pessoas são pessoas. Então tem que tratar a ti como pessoa, com as tuas fraquezas, limitações, tudo que tem que ser. E aí sim, eu começo a entender o teu papel, o que tu buscas lá dentro daquela empresa, a razão pela qual e qual é o teu sonho. E vou te ajudar a realizar os teus sonhos, estar um patamar acima. O que acaba acontecendo hoje no mercado de trabalho, as pessoas são tratadas como números. Como são números, eles são descartáveis. Eu demito contrato. O que acaba acontecendo lá, né, Marina? Que as pessoas dizem, nossa, está muito difícil, aqui Pelotas agora estamos sentindo, está muito difícil contratar pessoas. Está muito difícil lidar com pessoas. Não, na verdade está difícil porque tu não entendeste o que significa liderança. E quando tu vê uma pessoa que está numa dificuldade de desenvolvimento, performando abaixo da média, exatamente essa pessoa que tem que ter um foco muito mais pesado, muito mais direcionado da minha atenção como líder, para poder desenvolvê-la para estar um patamar acima. O que o líder faz hoje? O chefe faz hoje? Não está performando, demite e contrata hoje. Estamos com uma visão errada. Não falei sobre visão? Estamos com uma visão errada sobre o ambiente empresarial. Que hoje, quando a gente considera muito, a gente é também doutor, né, nessa área, liderança, operações e gestão e serviço, grandes empresas, eu vou dar um exemplo aqui de Microsoft, Google, uma grande empresa, cresce a cada ano sensacionalmente, resultados extraordinários, Marcos. O que faz diferente essa empresa? Para aí, processos fenomenais, processos incríveis, vários têm processos incríveis. Mas então, o que faz diferente? Quem é o líder dessa empresa? Quem é o presidente dessa empresa? O diretor? Bom, vamos estudar a vida desse diretor? Aí tu começa a pensar, ele tem todas as características de liderança, admiração, inspiração, encorajamento, visão humana. Então, o processo não é o que faz crescer. Ele realmente dá a base do crescimento. O que faz crescer é um líder com visão, direcionando e fazendo quem são as pessoas que estão ao teu redor crescer junto contigo. E as pessoas não são descartáveis. Tanto que a palavra que é o turnover, né, que é a rotatividade de pessoas, é muito pequena. Porque quem entra quer ficar. E quem está lá dentro não quer sair de jeito nenhum. E a empresa realmente se torna, a palavra que a gente gosta muito, né? Sexy, uma empresa muito bacana. Lá é legal, é bacana trabalhar lá. Eu quero trabalhar lá. E aí sim, o líder começa a ser desenvolvido. A gente começa a romper um pouco de barreiras e de consciências ou preconceitos errados sobre a característica de liderança. E quando o Marcos comentou ali sobre os resultados, a gente sabe que muitas empresas com uma chefia voltada a resultados ou até mais tóxica ou que delega e espera resultados pelo medo, tem resultados mais rápidos, até mais imediatos. A gente sempre explica isso muito, mas não se sustentam. Uma empresa que tem um líder que guia, que direciona em busca de um propósito, de algo maior, vai ter o resultado. Talvez a médio e longo prazo, mas um resultado que se sustente. E o Cristiano falou agora sobre o turnover. Muitas empresas sofrem de turnover, por quê? Porque a cultura da empresa não está direcionada a esse olhar mais humano. Então as pessoas saem por 10, 15 reais de diferença no salário, porque elas não estão conectadas com algo mais. Elas não sabem por que elas estão indo trabalhar além do salário no fim do mês. Então as empresas também têm que ter esse olhar. Sou eu que vou conectar com os líderes, sou eu que vou conectar com os liderados, para eles entenderem por que eles levantam todos os dias e vêm trabalhar. Não é só pela empresa, é pelos sonhos deles que eles vão realizar, é pela vida de outras pessoas que eles vão transformar, sejam os clientes, sejam os colegas. E quando a gente traz na Agape essa chamada, o Marcos também comentou sobre as habilidades, que é o que hoje o mercado, já é um conceito muito antigo, mas está cada vez mais em alta, são as Power Skills, que é a junção das duas habilidades, as técnicas e as comportamentais. Então, muitos líderes assumem, né, a hierarquia de liderança na empresa, mas realmente precisam de algumas habilidades técnicas também. Então, por exemplo, como é que eu vou resolver problemas, conflitos? Como é que eu vou realmente ter um trabalho em equipe? Como eu vou conversar
com os meus liderados para dar um feedback assertivo. Então, como fazer reuniões, como ter empatia. Nós ensinamos algumas técnicas de conexão quando eu sentar com o meu liderado para conversar. Como é que eu vou dar um feedback? Quais são os pontos? Então, até guia de como iniciar uma reunião a gente faz. Então, a gente traz algumas orientações, porque tem aquele líder que realmente assumiu e quer se desenvolver, mas não sabe por onde começar. Então, a gente faz, trazendo um pouco para essa formação de ECOL, que é a que nós estamos hoje, nós já temos alguns projetos em vista para o próximo semestre, mas o DECOL a gente traz essas aulas presenciais, com as habilidades técnicas, comportamentais, estudos de caso, para eles aplicarem, para eles testarem, para eles treinarem, e nós continuamos mais um mês assessorando eles. Porque o que nós queremos? Que essas técnicas e essas habilidades comportamentais comecem a ser aplicadas e que nós estejamos ali para eles tirarem dúvidas, para eles saberem como aplicar. Porque foi como nós falamos aqui no decorrer da nossa conversa. É uma construção, é um desenvolvimento. Não se aprende a ser líder de hoje para amanhã. É uma construção. Então, nós estamos juntos, entendemos que é uma jornada mais longa, então a gente vai acompanhando essas lideranças para que eles também tenham a confiança de que, eu vou ter que mudar. Eu não estou satisfeita com o que eu tenho hoje. Então, eu quero mudar, eu quero ter uma liderança diferente, quero ter uma liderança mais humana, quero conseguir delegar, dar autonomia. A gente escuta muito isso, né? A questão de não tenho tempo. Mas não tenho tempo por quê? Porque, às vezes, não consegui desenvolver nos meus liderados a autonomia, a tomada de decisão. Então, a gente faz todo esse processo de trazer também uma consciência para as pessoas do que elas precisam enquanto lideranças. O líder acho que muda, né? Porque, de fato, as pessoas normalmente vão trabalhar pelo salário, né? Mas eu acho que tem essa questão da habilidade do líder mudar isso, né? Fazer com que a pessoa ela vá trabalhar porque ela gosta de trabalhar ali, né? Que ela levante e vá trabalhar. Eu acho que isso é muito importante, né? No líder, assim, dele mudar o pensamento do liderado, né? Para unicamente o salário, obviamente que ele vai continuar, né, esperando o salário, mas que ele tem interesse em estar ali, né? Claro, não, o motivador principal realmente, quando a pessoa entra numa empresa, tá tudo certo, tem que ser esse mesmo, claro. O motivador é o salário. Preciso me sustentar, pagar os valores, pagar as coisas, ajudar a minha família, tudo mais. E o motivador tem que ser esse primeiro. E aí vem realmente o papel de um líder, não um chefe, né? De poder trocar. A gente fala muito disso, né? Sair do campo motivação, a gente ao longo dos 5 aulas conosco, a gente vai riscando a palavra motivação e falando, em vez de quanto se sente motivado aqui, porque motivação é tipo um pico, né? Tipo açúcar, tu motiva e desmotiva, motiva e desmotiva. Isso é muito chato numa empresa, e a empresa acaba tendo altos e baixos na sua performance. A gente fala muito de o quanto tu te sente seguro aqui. Então, hoje a linha é de sair da motivação para a segurança. Quando se sente motivada? Não. O quanto tu te sente segura, que eu posso crescer, que eu posso me desenvolver, que eu posso realmente me tornar uma pessoa melhor nessa organização pelo ambiente criado. E começa a criar uma cultura organizacional. Isso é muito legal, porque a gente tem uma concepção, quando fala de trabalho principalmente, da questão do trabalho como algo penoso, assim, né? Algo duro, algo difícil. Então, eu tenho que trabalhar. Evidente, não é? A gente não quer aqui gerar nenhuma hipocrisia no sentido, entre o lazer e o trabalho. O lazer é mais interessante, né? Vamos ser honestos. Mas o trabalho também não precisa ter essa dor, né? Me casar essa dor que a gente sente. Então, e a gente vai ter que trabalhar por toda a vida, praticamente. Por que não ser bom também? Exatamente. Né? Exatamente. O lazer é ótimo, mas por que o trabalho também? Por que o trabalho precisa ser algo penoso, né? E talvez vocês aí estão liderando um movimento que, como vocês falaram, um novo mercado, né? Nova economia. E vocês, com o trabalho que vocês vêm fazendo, vocês vêm liderando também esse processo de mudança. Eu acho que isso pode gerar uma mudança cultural que vai muito além da capacidade do líder de realmente gerar bons resultados de maneira humana e ser uma pessoa inspiradora, mas daquele líder que transforma realmente uma cultura, né? Daquele líder que ele consegue fazer com que as pessoas mudem a percepção delas sobre algo tão entranhado na sociedade, que é a questão do trabalho. Que o trabalho, ele é essa questão do trabalho, da dificuldade de trabalhar e de não querer trabalhar. Muitas vezes as pessoas, eu queria estar aposentado, ganhar na Mega Sena, não trabalhar nunca mais. E talvez esteja aí, no trabalho que vocês estão fazendo, em conseguir que esses líderes tragam essa percepção para as pessoas de que, cara, o trabalho não precisa ser tão difícil.
né? O trabalho pode te trazer um propósito. Ele pode te trazer um sentimento bom por estar trabalhando. Ao ponto de tu optar trabalhar porque aquilo te gera um propósito. Né? Não, e na verdade tu falou a questão da pessoa, eu quero ganhar a loteria e não trabalhar mais. Mas é muito comum as pessoas se aposentarem, por exemplo, e dizer, entrar em depressão e tal, porque não estão trabalhando. E agora? E agora? Né? Que é a minha Então, vida, na verdade, é uma necessidade do ser humano, né? Trabalhar. Não só financeiramente, como de tudo, de interação social, enfim, né? Então, obviamente que nesse sentido, tu tendo um líder e tu gostando do teu ambiente de trabalho, aí isso tem um impacto absurdamente maior, né? Sabe, Marcelo, que nós falamos muito para ver o trabalho como uma bênção e não como uma maldição. Que, de certa forma, nós fomos muito... Eu cheguei até a me arrepiar quando eu falei isso. É uma coisa que a gente trabalha muito. Um canal de bênção nas nossas vidas. Um canal de bênção nas nossas vidas. Porque a gente acaba resumindo ao salário. É o salário. Eu preciso para pagar as contas. Não. É o salário que aquela empresa me dá. É o resultado que eu gero para a empresa que vai me ajudar a realizar os meus sonhos, a fazer uma viagem que eu quero, a dar uma boa escola para os meus filhos, a dar um seguro de saúde. Independente do que for. A gente precisa honrar a vida das pessoas através do salário. É digno e é correto. Só que muitas vezes a gente vê a empresa esquecendo de cuidar das pessoas em prol daquele resultado financeiro no final do mês. E aí não tem saúde mental. Não quero entrar em partes muito técnicas aqui, mas não é por acaso que surgiu uma normativa agora de que tem que cuidar da saúde mental dos colaboradores, porque está sendo deixado de lado. Então nós precisamos olhar quem é o coração da empresa. São as pessoas. Então é esse o convite, é esse o entendimento que nós temos sobre uma liderança. A liderança não é que vai resolver sozinha, claro que não, mas ela tem o papel de trazer essa consciência para os liderados, uma consciência para a empresa, para a cultura, uma cultura de grupo em que todos juntos estão caminhando em prol de um objetivo. Um canal de bênção, né? O trabalho. Eu acho que acaba sendo muito maior isso, né? Muito mais amplo, porque uma empresa que tem um líder que se preocupa com os seus liderados, né? Ela acaba se preocupando também com o público-alvo da empresa, né? Enfim, independente do que a empresa faça. O que eles falaram do transbordo, né? Exato. Porque, na verdade, o líder, se ele se preocupa com os liderados, dificilmente ele não vai se preocupar com quem usa o produto dele, o serviço, enfim, né? Então, de fato, vira uma mudança de cultura muito grande, que não impacta só na empresa, mas impacta externamente também, né? Então... Tu imagina, Marciele, um liderado, um colaborador feliz, satisfeito, contente, que levanta dizendo segundou em vez de sextou. Chegar na empresa, é óbvio que isso vai transparecer, vai respingar nas pessoas. Ele vai estar trabalhando com mais prazer. Ele está vendo ali também que o trabalho dele está ajudando outras pessoas. Então, é uma consequência, né, de um liderado bem cuidado, vai cuidar outras pessoas. Vocês veem os comentários sobre a questão de uma nova economia, questão, né, global disso até, e das dificuldades que a gente ainda encontra aqui, né, as barreiras que a gente ainda encontra aqui na nossa sociedade. Vocês têm experiência em outros países, Estados Unidos, Portugal. Como vocês veem isso fora daqui? As pessoas, elas já estão conseguindo ter uma percepção diferente dessa relação entre trabalho e satisfação pessoal e bem-estar? Ou isso ainda também é muito rígido ainda fora, embora esteja mais avançado e sendo trabalhado, mas fora do Brasil isso tem já um impacto maior na vida das pessoas, e aqui que a gente ainda está mais engatinhando. Na prática, né? Na Sim, prática, na vida, no dia a dia das pessoas, né? Vocês acham que existe uma diferença entre o Brasil hoje, como as coisas são no Brasil, e como são fora do Brasil? Vamos fazer aqui já um paralelo, que é importante isso, porque... vamos entender um pouquinho sobre um pouco da nossa experiência internacional, que isso ajuda muito também a entender sobre isso. Temos, na verdade, hoje, quem é que norteia o conhecimento, o direcionamento do trabalho? Grandes organizações, grandes empresas mundo afora. Essas empresas, nomeadamente, elas são conglomerados multinacionais, grandes lideranças. Hoje, as empresas mais regionais ou mais nacionais começam a se copiar nessas grandes empresas. Mas, onde essas empresas estão captando as suas forças de trabalho? São os diretores, os gerentes, presidentes. Eles vêm de uma educação formal. Onde essa educação formal está? Estados Unidos, Europa, grandes escolas internacionais, onde eu tive o grande prazer de poder estudar. E claro, essas grandes escolas, elas já estão entendendo
essa nova economia de uma forma muito mais forte, sabendo que os processos são extremamente essenciais da operação da empresa. Entretanto, as habilidades cada vez mais comportamentais de saber lidar com as pessoas, saber se relacionar e ter essa inspiração, está cada vez mais no currículo dessas escolas. Nomeadamente, as lideranças dessas grandes empresas começam assim, a abrir o olhar dessa consciência. Por estar isso focado muito ainda, a gente fala do hemisfério norte, né? Estados Unidos e Europa, e Canadá também, acaba que lá o desenvolvimento está muito mais rápido. No Brasil, isso ainda é muito focado no eixo Rio-São Paulo. Específico no Rio, uma bolha Rio-São Paulo, São Paulo eu diria assim, né? Muito específico. E claro que as coisas para o sul e aqui para o hemisfério sul acaba sendo mais lento essa cadência. Tanto que hoje eu estudo muito, né, essa questão de o que diferencia uma empresa de sucesso e não de sucesso são as suas lideranças. Mas a liderança que realmente o quê? Tem esse aspecto humano muito mais aflorado. E começa a se pensar, Marcos, da questão, quais são então fala muito, né, os atributos que fazem com que realmente essas empresas se destaquem. Quando tem um problema na empresa, elas praticam em vez do que vamos demitir ou vamos trazer novas pessoas, implementar novos processos. Não. As habilidades comportamentais começam cada vez mais a entrar nessas lideranças, que é o quê? Pratique gratidão. Óbvio que precisa ser dito. Gratidão é algo que é tão óbvio e banal há muito tempo, desde que a vida do ser humano é vida. Dizer um obrigado é óbvio, precisa ser dito. E cada vez mais, no passado, na velha economia, a gente falava disso cada vez menos. Cada vez mais processo. E um obrigado, um olhar de carinho, um parabéns, obrigado pelo esforço, cada vez mais para baixo. Mas o hemisfério norte já começou a entender grandes escolas como Harvard, MIT, Universidade do Porto, London Business School, aqui vão dar resiliência, que a gente tem a possibilidade de conhecer pessoas de lá também, que começaram a pensar, nossa, quando o funcionário chega no trabalho, independente do resultado, eu vou dizer, obrigado pelo teu esforço. O resultado não foi o ideal, mas tu fizesse o teu melhor trabalho com o nível de habilidade que tu fizesse. Isso é excelência. Então, tu fosse excelente no teu trabalho. Só o resultado que não veio. Para vir o resultado, precisa o quê? Mais desenvolvimento de habilidades, que eu, como líder, tenho que saber te prover. Hoje, as lideranças aqui do nosso hemisfério sul, contextualizando, elas querem o quê? Colocar processos e achar que tu tens que já saber daquilo. Mas tu não tem essa habilidade. E eu não estou dedicando o tempo necessário na minha agenda. Eu falo muito lá, né? Quanto tempo da sua agenda, eu falo isso, tu te dedicas treinando, desenvolvendo, inspirando, gerando admiração às pessoas que estão no teu trabalho, como time, né? Ela calcula, meia hora por semana. Opa, se o foco é liderança, se o foco de empresas que crescem é realmente desenvolver pessoas, e o teu menor foco está na liderança, qual é o teu resultado, o teu output, a tua saída? Pouco resultado, pouco crescimento, insatisfação. E aí sim, começa a se ver, na verdade, um cenário brasileiro, ainda muito na bolha São Paulo, mas muito específico também na região, talvez, hemisfério sul, que eu digo países subdesenvolvidos como o nosso, que é Brasil, Argentina, África, de ter dificuldade de crescimento perante a parte de cima de grandes países, porque essa visão ainda está muito errada. E nós continuamos ainda sofrendo com empresas que têm uma dificuldade de não abrir os olhos para essa mentalidade de crescimento, de olhar para as pessoas. E a dificuldade que nós estamos aqui nos trouxe um pouco para Pelotas de mudar essa visão empresarial, que o foco tem que ser nas pessoas, a tua agenda tem que estar nas pessoas. E aí sim, nomeadamente as empresas vão começar a crescer mais. Começam a ver empresas hoje de grande sucesso, mas as pessoas onde tem mais retenção de talentos. E aí começa a vir uma transição nova na economia de buscar esse foco. E que ainda na nossa região, principalmente, está muito lento por esse aspecto geral que eu trouxe aqui, desenvolvimento muito limitado das escolas empresariais, das escolas de negócio, não colocar isso em prática ainda a nível mais ampliado no Brasil. E aí que a Agape um pouco entra nesse mercado, de entender o que se faz de melhor lá fora, trazer essa realidade para cá e mudar a cabeça de empresários, dizer, nossa, isso aqui é sucesso, isso aqui realmente traz resultado. Então, eu vou começar a dar foco mais nessa liderança inspiradora, cuidado, segurança e atenção. E ser, muito importante, a palavra que a Ana falou, vulnerável. Eu, como líder, chegar numa mesa e dizer, time, eu errei, peço desculpas, óbvio, e eu preciso de ajuda de vocês. Alguém tem um conselho? Mas não. A chefia antiga acha, eu sou o bom, eu resolvo tudo e deixa que eu direciono. Isso já não é o caminho.
enxerga como fraqueza, né? Se eu falo, eu sou um líder fraco. Exato. Se confunde, gera uma confusão. Que em vez de o líder fraco ser aquele cara que ele não consegue inspirar as pessoas, o líder fraco acaba sendo o líder honesto, né? Julgado como líder fraco, né? O líder honesto. Mas é a questão da cultura, né? Que a gente está falando todo o tempo aqui. Que, na verdade, se tem uma visão errada. Eu, inclusive, acho que isso deveria, obviamente, não é tão aprofundado, mas deveria ser ensinado na escola. Né? Sim. Porque vocês estão falando de empatia, de cuidar das pessoas. Isso deveria ser ensinado desde sempre. Olhado pelo né? poder público como algo essencial Sim, para a base, construção né? social. Exatamente, Né? exatamente. Então hoje vocês estão trazendo, né, uma informação nova que não deveria ser nova, Sim. que deveria ser desde sempre. Que parece óbvio. Né? Parece óbvio, não é óbvio. Parece óbvio. E que de certa forma é óbvio, mas não é dito. Exatamente. Ninguém fala, né? Então, Não é discutido. parece uma coisa muito diferente, né? Mas é como deve funcionar tudo, não só as empresas, né? Como vocês falaram, é líder da sua casa, é em todos os ambientes, E só né? para complementar um pouco agora essa questão de trazer esse olhar novo que já tem no mundo afora, a gente, durante as aulas também, os encontros, a gente traz essa consciência de que realmente está dando resultado, não é algo que saiu da nossa cabeça, esse novo olhar. Então, a gente traz uma conexão acadêmica dessa experiência toda que a gente teve lá fora. Então, a gente traz artigos científicos, estudos, pesquisas. Mercado também. E aí conecta exatamente com o mercado, com as experiências de mercado. Então, a gente traz alguns exemplos de empresas, traz estudos de casos. Eu gosto de dizer sempre que o primeiro estudo de caso que a gente traz é uma conexão bem assim, academia e mercado. Então, a gente pega um estudo de caso do Tom Brady, que é o jogador, que é com um professor de Harvard, né? O reitor, na verdade. O reitor de Harvard, business da de escola. Harvard. E é um estudo de caso mostrando os comportamentos chaves da liderança. Então, para mostrar para as pessoas, a academia se conecta com o mercado. A pesquisa científica se conecta com as experiências de mercado. E a gente também traz exemplos de empresas que já estão fazendo. A Google, Microsoft, por exemplo, a Microsoft, né? Como que a Microsoft, com um CEO que focou na empatia, transformou a empresa. Isso, fala aquela conexão de falar sobre isso, né, Marina? A Google Fala ficou sobre muito- isso. A Marina faz A uma- Google ficou muito famosa, né? Desculpa. Não, Claro, por favor. referência nisso, né? Virou referência que como lidava, né, com os ambientes que eles tinham dentro do prédio, né, enfim, que A atenção então que davam pras pessoas, atenção, né? exatamente, o cuidado, né? Parecia que as pessoas não estavam trabalhando, Sim. né? E na verdade na questão criativa isso é muito importante, né? Principalmente, Esse né? é o tópico que eu ia chegar agora. Questão criativa é muito importante, esse ambiente leve, tranquilo, porque como é que a pessoa, né, cria? E a Microsoft é totalmente, né? Lida totalmente com a questão criativa e não tem como, né? No ambiente fechado, né? Com medo, enfim, não tem, né? Como chegar. Mas, por favor, vocês... Não sei. Não era sobre isso, trouxesse, eu acho que tu até abrir isso ali, Marina, mas eu acho que é sobre isso, tem um dado até, que a gente trouxe, acho que é sobre isso, né, Marina, quer falar, que trouxesse ali. A Microsoft, num exemplo só, ele tem essa ideia muito da característica humana, e ele usa, na verdade, como o poder da empatia pode resultar em resultados financeiros para a empresa. Sim, é dado assim, é impressionante. O que acontece? Quando tem empatia das pessoas, as pessoas riscam a palavra medo e se sentem à vontade para falar, para se expressar, e quando a pessoa erra, tu diz assim, obrigado pelo teu esforço. Vamos caminhar? Explica mais o que tu falasse. Dá a oportunidade para a pessoa falar. Realmente dê consciência para ela. E dá um pouquinho mais de informação sobre o que quer dizer. E a pessoa vai se abrir. Vai se abrir. Quando ela vai se abrindo, o líder vai captar as informações e as pessoas estão o quê? Criando. Criando. Ideias, empatia. Vamos lá, conversar. Realmente discutir. E a Microsoft, nesse sentido, ela reverteu um cenário muito de estabilidade ou até um pouco de deficiência econômica para esse poder da empatia do time. E todo mundo, desde o presidente até o chão de fábrica, digamos assim, e veio tantas ideias, tanta criatividade do time aflorando, de sentir a vontade, seguro. Essas ideias são criadas, são revertidas em quê? Produtos, negócios, novos serviços. E tem um dado, acho que é 2 trilhões, né? 2 trilhões. Acho que num ano... Como a empatia ajudou a gerar uma empresa de 2 trilhões. Meu Deus. Ela assim, ela decolou depois nos próximos anos que esse rapaz entrou, que hoje é considerado é o primeiro ou o segundo CEO do mundo, assim, em termos de credibilidade, assim. Até ali Nadella. está aí a Nadella, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre ele. E é fantástico. Olha o poder da empatia
da conexão humana com as pessoas. Da escutativa, da escuta Também. ativa, a pessoa estar aberta para realmente errar. Aham. Porque é bom isso. Claro. Erro traz Ser crescimento, humano, né? é o ser humano. E isso gera negócio, oportunidades e cria produtos que satisfazem a necessidade de pessoas. E aí tudo começa a crescer numa onda realmente de prosperidade geral, assim, naquela empresa, nas pessoas que estão lá. Olha como isso aí gera de poder de negócios. Aí sim, começa com pessoas e depois com o estado financeiro. Não inverta essa ordem de financeiro para pessoas, porque tu vais perder o bem mais precioso que a gente fala, que é o tesouro humano, do coração, da criatividade, do poder de realmente de entender o que está acontecendo e falar, de expor, de criar, como ser humano nosso, né? Sim. Da evolução humana nossa como ser humano, de poder ter criatividade. As máquinas, falamos de IA hoje, parte artificial, chat GPT, jamais ele vai superar a capacidade do humano de Sim, criar. É que o líder tem que ter humildade também, né? Exato. Ele Sim. tem que ter muita Acima de humildade tudo, para ele né? Em entender primeiro que as pessoas ali, elas muitas vezes a ideia num todo não é possível colocar em prática, mas se tu pegar um pouco da ideia de cada um, tu pode sim, né, ter um resultado fantástico, né? Como tu demonstrou Sim. agora nesse... E isso que eu quis trazer esse dado aqui, porque de certa forma, às vezes as pessoas estão vendo algo novo e o resultado não é imediato, que nem daquele chefe rígido que vai dizer, ó, vamos bater a meta de 2 trilhões amanhã. Não, é uma construção. Esse próprio estudo, assim, essa notícia apresenta que ele tornou a empatia como um foco central da cultura da Microsoft. Então não foi querer ser empático, não. A nossa cultura vai ter como um pilar principal a empatia. E aí fez com que todo o grupo entendesse e trabalhasse e agisse tudo com empatia em prol desse objetivo, talvez, que já tenha. E aí uma empresa de 2 trilhões. Gente, eu olhei pro relógio, agora eu levei um susto. Porque é impressionante quando a conversa é boa e o conteúdo é verdade. bom. Meu Deus, Muita o tempo coisa pra voa. falar, A gente já né? tá 1 hora aqui conversando e teria conversa para muito mais tempo. Né? Nosso tempo ali realmente tá finalizando, né? Mas, por um outro lado, isso é bom. A gente comenta nas entrevistas que a gente faz, nas conversas que a gente faz, que ficam muitos assuntos para outros episódios. Né? Espero poder contar com vocês Maravilha. em outros Sim. episódios, porque realmente fica muita coisa. A gente faz as pautas, a gente até conversou com vocês um pouco antes que a gente não tem perguntas fechadas, a gente tem por pautas, mas tu não chega na metade, porque desenvolve tanto, sabe? É tão bom o conteúdo, é tão legal que a coisa flui muito bem, assim. Não, e é um novo, né? Exato. O novo que não é novo. Exatamente, não o novo que deveria não é ser novo, mas que né? vocês estão apresentando Que como legal, novo. assim, muito legal. Que tem bom. tudo a ver bom. com o podcast, não é? Que também é novo, Parece exatamente. óbvio, mas precisa ser dito. Exatamente. muito Eu bom. queria, mais uma vez, agradecer muito a presença de vocês, tá? É muito legal mesmo, assim, ter vocês aqui. Apresentar a Agape, a gente falou pouco da Agape até, poderia ter falado mais e também, novamente, quando a gente se encontrar, vai ser, com certeza terão muito mais assuntos, porque a Agape vai estar muito maior do que está hoje, né? Mas foi muito bom também, né? Porque a Exato. gente tá entendendo o coração da Agape, é né? Exatamente. isso aí. A essência da tá Agape, eu acho que trazendo de vocês fato, né? conseguiram demonstrar aqui. Muito legal, muito bom. Pra gente finalizar, eu queria pedir para vocês uma indicação de um livro, tá? Que vocês julguem importante, pode ser na área de vocês ou não, né? Que vocês acham que pode ajudar as pessoas a se transformarem, né? De alguma forma. E também como achar vocês, como é que a gente acha a Agape, né? Redes sociais, onde é que vocês estão? Então, nossos líderes aí, ou futuros líderes, onde é que encontram vocês? Fala os canais aí. Bom, nós estamos hoje no Instagram, Agape Business Academy. Nos encontram no Instagram. Temos um site também, que é agapebusinessacademy.com, que tem um pouco das nossas informações e mais detalhes da formação DECOL, que é a formação atual que nós temos de certificação de liderança para legado. E através das nossas redes sociais, é o principal. Nós temos ali na nossa bio um link que tem todos esses acessos, que facilita para todos. Eu acho que o canal principal aqui a compartilhar seria o nosso Instagram, e lá no Instagram tem todos os nossos Links. meios de conexão. E deixar claro também é importante que, claro, o aspecto principal da nossa liderança, mas a gente realmente é um centro de educação empresarial e executiva. Então, que abrange vários aspectos sobre realmente o desenvolvimento humano. Então, a gente fala muito de liderança, mas é liderança comercial, liderança de vendas, é liderança operacional, é liderança realmente de pessoas, é liderança como um todo. Então, a liderança envolve todos os aspectos aí. Algum livro, Marina? Eu comentei, eu não tinha pensado, mas eu comentei durante a nossa fala sobre a questão da mentalidade de crescimento. E eu até peguei a colinha aqui para não errar o nome da autora, que é o livro Mindset, que fala sobre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Então, eu acho isso muito importante
principalmente o que a gente fala é em construir e desenvolver lideranças. Se a gente não tiver uma mentalidade ou um mindset de crescimento, dificilmente a gente vai acreditar que é capaz de chegar lá, de ser um líder que realmente faz a diferença. Então, o livro se chama Mindset, é da Carol Dweck. Então, é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu acho que esse livro ajuda a abrir um pouco a cabeça. Não é especificamente sobre liderança, mas é um livro que já gera uma consciência bem legal para dar esse start. Muito bom. Acho que é uma honra também estar aqui já agradecendo vocês, satisfação imensa, na verdade, de qualidade de tempo aqui que tivemos de poder contribuir, de poder trocar essa ideia, esse papo muito gostoso, muito agradável e, de certa forma, transbordar, né, um pouco a essência, realmente, o DNA, um pouco avançando aqui até... A gente fala muito, né, de visão, missão e valor das empresas, mas não, acho que o grande segredo aqui nosso é transbordar o propósito nosso. Eu acho que o grande segredo aqui final, talvez, é qual é o propósito da empresa, qual é o propósito seu como pessoa. Então, o propósito guia muito, na verdade, nossas direções. É isso que a gente está fazendo aqui em Pelotas no nosso retorno. Muito obrigado. Legal. Obrigado, valeu. Muito obrigada. Muito obrigada, um prazer mesmo. imenso. Brindezinho, Obrigada. Nesse momento. Claro. Valeu. Obrigada. Obrigado, pessoal. Show de bola.